Quais são os serviços que fazem parte da entrega de um Store Maker profissional? Se você é um Store Maker iniciante e quer entender mais sobre a nossa profissão, você está no lugar certo. Muito prazer, eu me chamo Milena Vieira, eu sou Store Maker profissional e mentora, e nós estamos aqui hoje para conversar mais sobre os serviços que nós oferecemos na nossa profissão. Antes da gente começar, já vou pedir para você se inscrever aqui nesse canal. Eu sei que nós temos pouquíssimos conteúdos nesse meio de Store Maker, então aqui é o lugar que você procurava, que você precisa entender mais, que você vai receber vários conteúdos a respeito dessa profissão, que é a profissão do momento. Curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com aqueles amigos que você quer que saiba a respeito disso. Enfim, vamos lá. Dentro da nossa profissão, nós temos basicamente 3 principais entregas de serviços como Store Maker, certo? Então, o primeiro é a produção de conteúdo mensal, o segundo é cobertura em tempo real e o terceiro são vídeos avulsos. Eu vou explicar eles individualmente para que você possa entender de uma forma rápida e prática, sem enrolação, tá bom? Primeiramente, produção de conteúdo mensal. O que é isso? Você vai produzir alguns conteúdos para as redes sociais do seu cliente. Isso pode ser para uma empresa ou então para um empreendedor, para algum comércio local, enfim. É realmente para trazer o posicionamento para eles nas redes sociais. Você vai definir ali quantos vídeos você vai entregar, quais são os seus processos, como é que você vai conseguir construir tudo isso, mas ele é muito bom principalmente para trazer constância para os clientes. Eles têm muita dificuldade para produzir os próprios conteúdos, principalmente porque a maioria das empresas elas sabem da necessidade, mas elas não têm tempo para isso. Nem tempo e nem expertise, que no caso é o que você tem. Então, você é o que vai resolver esse problema deles. No caso, eles querem produzir conteúdo para o Instagram deles, para a rede social deles, mas eles não sabem como. E você sabe, você é o profissional específico para isso, tá bom? Então, você vai produzir os conteúdos para a rede social do seu cliente. A ideia principal da produção de conteúdo mensal é realmente que ele seja recorrente, tá? Pelo menos comigo, eu não fecho nenhuma produção de conteúdo mensal que seja única, por exemplo, para um mês. Justamente porque o nosso maior objetivo é gerar constância. Diante da constância, eu gero o resultado. Então, sem constância, eu não tenho resultado. Por isso que eu não faço meses únicos. Então, por exemplo, um mês só, 2, não. No mínimo são 3, 6 ou 12 meses. Fica mais fácil para você conseguir. Então, todo mês você vai produzir uma quantidade de vídeos para aquela determinada empresa, direcionada, com estratégia, enfim. Diferentemente de alguns profissionais, o nosso maior diferencial é realmente o nosso processo. Então você não vai catar seu celular, vai lá na empresa do cliente, vai pegar seu celular, vai botar o tripé, vai olhar pra cara dele e vai falar: fala, pode falar, tô gravando. Não, não é isso que você vai fazer. Você vai montar o seu processo, como você vai querer fazer, se você vai querer montar planejamento, roteiro, você vai dirigir ele em cena, tudo isso você vai colocar ali na sua entrega também, tá bom? Então você precisa construir isso muito bem construído, ok? A segunda entrega que nós temos é a cobertura em tempo real. O que seria a cobertura em tempo real? É uma cobertura de eventos, seja eles corporativos, seja casamento, aniversário, formatura, o que for. Existem inúmeros nichos que vocês podem usar em relação à cobertura em tempo real. E como é que ela funciona para vocês poderem entender? Durante o evento, você vai fazer uma cobertura, então uma captação, a edição e a publicação durante o evento. É óbvio que tudo precisa ser entendido, ok? Porque é muita correria, vocês vão perceber isso vivendo mesmo. Mas o maior objetivo da cobertura em tempo real é a captação em tempo real. E você precisa analisar realmente para que você consiga pegar ali os momentos ideais. Diante disso, você vai para uma cobertura sem ver o que você vai fazer, sem ter roteiro, sem ter nada? Não dependa do seu feeling, porque ele vai falhar. Você precisa de um roteiro. Você precisa entender qual é o primeiro stories, qual é o segundo, qual é o terceiro, qual é o storytelling que você vai contar, qual é a sua estratégia para aquilo ali. Se você vai só registrar para memorizar, então existem muitas diferenças. Por exemplo, numa cobertura corporativa, você vai precisar entender qual a estratégia daquilo ali, o que eles estão oferecendo, o que eles estão vendendo. Ao mesmo tempo, você vai colocar esse sentimento na internet, nas redes sociais. Para quem não esteve presencialmente, poder acompanhar também online. Ou então, por exemplo, o objetivo do cliente é fazer com que aquele corporativo seja na internet o desejo para que a pessoa esteja no presencial na próxima vez. Então você vai ter que trazer essa estratégia dentro daquela cobertura, a ideia principal de que você vai precisar gerar o desejo no telespectador que assistiu seus stories, o desejo de estar ali presencialmente da próxima vez. Entende? Então, existem muitas questões. Isso especificamente em relação à questão de corporativo. Agora, se é um casamento, você precisa pensar com a mente do seu cliente, que no caso é o casal. Eles estão ali e eles te contrataram porque eles querem viver o momento e não querem pegar no celular, porque eles sabem que eles não vão conseguir. Então, você vai ser essa pessoa. Você vai memorizar aquilo ali. Então, uma coisa que eu gosto muito na cobertura em tempo real
é me colocar no lugar do meu cliente e me colocar no lugar da pessoa que vai assistir os stories que eu estou fazendo. Será que ela vai entender? Será que ela realmente vai gostar daquilo? Ela vai sentir a emoção daquele momento? Ela vai sentir o desejo de estar ali, como eu falei da cobertura corporativa? Enfim, são muitas questões que você vai precisar analisar diante das necessidades de cada cliente. Eles vão falar isso com você também, converse com eles, tenha uma abertura muito grande e você vai conseguir ter um direcionamento maravilhoso. Então, nessa questão de cobertura em tempo real, você faz captação, edição e já a publicação em tempo real. Muitas pessoas acabam fazendo mais a captação, porque a edição acaba demorando bastante também, então acaba levando um pouquinho de trabalho para casa e continua postando durante o momento que você estiver em casa, tá tudo bem. Sempre deixe muito claro com seus clientes a respeito disso, mas você precisa entender exatamente quais são os momentos ideais para você captar aquilo ali. No começo eu lembro que quando eu ia para uma cobertura eu queria gravar tudo. E quando a gente quer gravar tudo, a gente fica perdido porque a gente não faz ideia de nada. Isso é muito ruim. A gente precisa saber exatamente o que nós vamos gravar, o que nós vamos entregar, deixar isso claro para o cliente também, tá bom? E o nosso terceiro são os vídeos avulsos. Os vídeos avulsos, eles são mais básicos porque eu gosto bastante da opção dos vídeos avulsos para alguns clientes que muitas vezes eles ainda não estão no momento de produzir os conteúdos mensais, por exemplo. E eles também não querem uma cobertura em tempo real, mas eles querem gravar um vídeo para ter de memória daquele momento, e são vídeos em formato de Reels. Então, ele não quer stories. Ah, Milena, eu não tenho stories, movimentação, não tenho nada, mas eu queria um vídeo único para aquele determinado evento. E isso faz muita diferença. Eu, particularmente, não gosto de vender um vídeo só. Eu vou te explicar por quê. Eu acredito que em um vídeo você não consegue mostrar todos os detalhes. O vídeo vai ficar longo, você não vai conseguir ter uma retenção do público diante daquilo e o cliente vai perder dinheiro à toa. E não é esse o nosso objetivo. Então, eu gosto bastante de trazer uma clareza maior diante de uma quantidade um pouco maior de vídeos, ao invés de ter um só, que no caso não vai dar resultado nenhum. Então, se a gente conseguir ter 3, ele já vai ter até mais constância, entende? Então, por exemplo, eu tenho uma cliente que fecha comigo, ela é de uma escola de inglês. Ela sempre fecha os vídeos avulsos. Por quê? Na escola dela de inglês, todo mês ela tem um evento específico lá dentro para poder fazer com os alunos. Então, ela me convida só para gravar esses momentos. Porque o restante, eles vivem todos os dias. Não tem tanta necessidade da gente ficar produzindo muitos conteúdos. E também não é uma escola muito grande, a gente não pode ter tanta divulgação. Porque senão vai lotar demais e a gente não consegue ter adesão dentro da escola. Tudo isso você precisa entender. Tudo isso. Então, todo mês a gente fecha uma quantidade de vídeos, eu vou lá, gravo o evento, é uma coisa muito legal, é o diferencial da escola dela. Então, a gente consegue ter essa constância também, mas em formato de vídeo avulso, sem precisar ficar nessa recorrência ou uma quantidade maior de vídeos. Que existem clientes que não têm essa necessidade de ter uma quantidade maior. Então, o vídeo avulso, ele pode ser uma grande oportunidade para eles e para você também não perder essa chance de oferecer para o seu cliente. Então você vai lá, vai montar o seu planejamento, vai montar o seu roteiro, vai entregar os vídeos pontuais para o seu cliente e entregou, finalizou, tá tudo certo. Enfim, essas são as 3 principais entregas e os tipos de serviços que nós, como Store Makers, especificamente eu também, aplico e executo com os meus clientes. Isso tem dado muito certo, tem tido muito resultado e tenho certeza que você pode aplicar aí no seu processo também. Se você quiser aprender especificamente sobre cada um, como montar esses processos, como montar seu planejamento, o roteiro, como é que você vai conversar com o seu cliente, como é que você vai fazer reunião, como é que você vai fechar essa venda, eu tenho uma mentoria direcionada para cada um desses serviços. Então, se você tiver realmente um interesse, entre em contato comigo lá pelo meu Instagram. Eu vou ter o prazer gigantesco de atender você, de ter você na minha mentoria e acompanhar você de perto para que você consiga aprender de verdade como aplicar cada um desses serviços. E lembrando, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, compartilhe com aqueles que você tem o desejo de compartilhar e me acompanhe nas redes sociais para vocês ficarem atentos a tudo que está saindo nesse canal. Um beijo!